Boa tarde a todos. É com imenso prazer que estamos ainda reunidos dessa forma virtual para estudar o nosso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos dar início ao nosso estudo na tarde de hoje com uma prece. Elevando o nosso pensamento ao Pai e rogando a Ele as suas bênçãos, o seu amparo e a sua proteção, para que Ele possa nos intuir, nos influenciar, para que possamos falar aquilo que convém à sã doutrina, assim como nos ensinam os apóstolos e os amigos espirituais. Agradecemos o dom da vida e por tudo que temos e somos, a nossa eterna gratidão ao Pai. E que seja assim, Senhor, em Teu santo nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Antes de nós começarmos, nós gostaríamos de ler uma página do livro Fonte Viva, intitulado Pelos Frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, está bem de acordo com esse capítulo 21, que sob o título Haverá falsos cristos e falsos profetas, e em que estudaremos os itens. Conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. E vamos iniciar com a leitura. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então aqui a gente vê que a árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos e as nossas atitudes. Então que a gente possa, através de todo esse conhecimento que o Evangelho nos traz, procurar modificar o nosso jeito de ser, as nossas condições, para que nós possamos nos amar como Deus nos ama e fazer ao bem a todos aqueles que se aproximam de nós, né? Dando continuidade, livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, cobertos de peles de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos. Vós os conhecereis pelos seus frutos.
Podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. O primeiro item estava no Evangelho de Lucas e o segundo no Evangelho de Mateus. Então, a gente sabe que quando as nossas palavras são empregadas para o bem, pode ajudar e a elevar aquele nosso irmão que está passando por diversos problemas na sua vida, né? Agora, se a gente usar uma palavra que não for muito bem empregada, nós estaremos destruindo a esperança e destruindo também o ânimo daquele trabalhador que está tentando se esforçar no bem, né? Aí a gente vai lembrando também que a boca fala do que o coração está cheio, como diz aqui no nosso Evangelho. E aí, ontem, quando eu estava estudando, eu estava me lembrando da vida de Maria de Magdala, né? Uma grande pecadora que, pela sua beleza, era envolvida pelos homens que se sentiam atraídos por ela, mas que tinha um vazio enorme no seu coração. E quando ela conhece Jesus, ela percebe que é esse amor que ela estava buscando. E quando ela vai ao encontro de Jesus, ela fica refletindo: será que ele vai me aceitar, né? Sabendo das minhas condições, das minhas atitudes na vida? E Jesus fala para ela que o Pai, ele não está preocupado com as nossas atitudes, mas ele nos ama a todos igualmente e quer o nosso progresso evolutivo. Então ele fala para ela que na realidade ela tem que fazer todos os esforços para desenvolver o bem em si, porque ela traz esse bem em si. Mas acontece que a vida tinha tantos atrativos que ela se via naquela situação. Mas aí a gente percebe como Jesus não julga. Aí a gente vai falar, não julga o livro pela capa, né? Mas ele vai mais fundo, ele vê o que aquela criatura traz em si que pode ser desenvolvido para o bem e para o belo. E aí a gente percebe que no caminhar da sua vida, Maria de Magdala passou por diversos sofrimentos, pelos apóstolos que tinham uma certa prevenção diante da vida que ela levava, mas Jesus nunca fez nenhuma distinção em relação a isso. E ele sempre procurou levantá-la, reerguê-la. E aí a gente percebe que depois que Jesus partiu, ela fica sozinha, porque os apóstolos vão fazer as suas visitas nas outras cidades, levando a palavra do Evangelho, da Boa Nova, que Jesus deixou entre nós. Mas aí a gente percebe como ela renuncia e ela vai em solidariedade acolher aqueles irmãos que eram relegados no vale da morte, né? Porque eles eram até tidos como já desencarnados, porque eram leprosos, então eles não podiam ter o convívio social com as pessoas daquela época. Mas aí a gente percebe como ela vai levando a palavra de esperança, de consolo, aliviando e mitigando as dores daqueles leprosos, e ela também fica com eles até o final de sua vida. E aí a gente vê a grande recompensa que ela recebe, porque é o próprio Jesus que vem recebê-la quando ela desencarna, dizendo: Maria, tu já passastes pela porta estreita, vem e seja bendita de meu Pai. Então a gente percebe que todos nós estamos na Terra para fazer alguma coisa, grande ou pequena. Depende da nossa boa vontade, depende da nossa disposição em querer fazer o bem. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que a vida está nos pontuando, para não perdermos as oportunidades e chorarmos depois.
E agora nós vamos então ao item 4, que diz missão dos profetas, né? E aí a gente sabe que a palavra profecia e predição quer dizer o quê? Tem um significado, que era aplicado a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhe revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então a gente sabe que a gente pode, mesmo sendo uma dona de casa, tendo uma simples educação, mas a gente sabe aquilo que Jesus está querendo de nós, a gente sabe aquilo que é necessário à nossa caminhada evolutiva, né? E aí a gente percebe que quando Jesus esteve no templo, tinham muitos profetas que ali tinham recebido sonhos, visões, e que lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e perguntaram para ele: diz-nos quem te bateu. E aí a gente percebe que na realidade nós somos todos iludidos, né? Porque naquela época já era complicado a missão de Jesus na Terra, mas olha o que ele passou por todos nós, né? Aí a gente sabe que se a gente for caridoso, se a gente fizer o bem, se a gente usar a indulgência e a bondade, aí nós vamos comprovar que nós somos cristãos. Aí o título da lição não é se conhece os frutos pela árvore? Se a árvore é boa, ela dá bons frutos. Se ela é má, ela não pode dar bons frutos, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção naquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Vamos procurar ser bons, vamos procurar ser indulgentes, vamos perdoar, porque perdão todos nós necessitamos, né? E aí a gente sabe que a nossa tarefa na Terra pode ser como uma mãe de família para educar os seus filhos, para mostrar que eles estão na Terra para se purificar, para se libertar de vícios que trazem de várias reencarnações. E nós não somos assim, somos espíritos aqui que estamos há quanto tempo aí encarnamos, desencarnamos, reencarnamos e encarnamos, e estamos fazendo as mesmas atitudes, não modificando o nosso jeito de ser e de pensar. Então a gente vai agora para os prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes coisas, prodígios e coisas espantosas para seduzir até os próprios eleitos. Essas palavras nos dão o verdadeiro sentido do termo prodígios. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo essas leis uma obra exclusiva de Deus, ele pode, sem dúvida alguma, derrogá-la, se assim o desejar. Mas o simples bom senso nos diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e muito menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. A gente precisa refletir quando nós estamos diante de uma leitura para perceber que Jesus foi o exemplo e o modelo e guia que Deus nos deu como um roteiro na nossa vida. E muitas coisas eu acho que foram mal interpretadas. E aí a gente sabe que Deus não daria um poder igual aos espíritos do mal. A gente sabe que, na realidade, esses espíritos têm a sua inteligência, têm o seu livre-arbítrio, e eles usam de artifícios para ludibriar até aqueles que estão com boa intenção. Então a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para não sermos levados pelo engano, né? Aí a gente percebe que Deus, ele faz tudo simplesmente verdadeiro, útil, com a necessidade para a nossa caminhada evolutiva. Nós não podemos nos prender em determinadas situações. A gente tem que perceber o que o Evangelho está querendo dizer, sim, nas entrelinhas. A gente tem que perceber que a nossa missão, pequenina ou grande, ela tem uma importância. Então a gente tem que pensar
A gente vai olhar, assim, as biografias de grandes vultos da história, né? A própria Madre Teresa de Calcutá, que teve uma missão belíssima e quando aqui esteve na Terra, usou a solidariedade, foi simples, vivia humildemente, fazia a caridade desde sua tenridade. Então a gente vai conhecendo o verdadeiro cristão, aquele que faz a vontade do Pai. Aí a gente percebe em toda a sua caminhada na Terra a missão da nossa Madre Teresa de Calcutá. Ela recebeu um prêmio e todos ficam preocupados o que ela faria com aquele prêmio que ela recebeu, né? Que emprego ela daria aqueles recursos que ela recebeu. E aí a gente vê que ela usa por uma causa boa, ela usa para construir orfanatos, para dar condições àqueles que viviam na miséria, nas sarjetas, nas ruas, porque se a gente for ver a história da Índia, é uma coisa bem preocupante, né? E ela dá então o que? Um momento digno para aquele espírito morrer com dignidade, para ter um lugar onde ele podia repousar e ser atendido nas suas necessidades, né? E aí a gente sabe também, se a gente não fizer o bem que a gente puder, se a gente se omitir diante das situações da vida, aí a gente vai pensar na própria pandemia nesse momento, né? Onde pessoas, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas pessoas de uma condição parca na vida, mas que tem um coração imenso, que às vezes divide o pouco daquilo que ele tem em prol daquele que está numa condição mais inferior. Aí a gente percebe pequenas atitudes de altruísmo, de abnegação, de devotamento, de amor ao próximo. E aí a gente pensa, Jesus quando aqui esteve, não tinha nenhuma pedra para repousar a sua cabeça, não cursou faculdades, não tinha bibliotecas, mas nos deixou um legado imenso de amor, de abnegação, de dedicação e desenvolveu o amor em todos os momentos da sua vida, né? E aí a gente pensa que nós estamos na Terra para quê? Para nos desenvolver moralmente. Nós não temos que desenvolver a asa da sabedoria e a asa do amor? Então, porque se a gente desenvolver a da sabedoria, a gente vai ficar capenga. Então, a gente precisa desenvolver as duas asas do amor e da sabedoria, para que possamos, sim, alçar o nosso voo, para que nós possamos nos equilibrar como espíritos imortais que somos, né? E vamos lá. Aí a gente sabe também que Deus faz as coisas acontecer de acordo com a sua vontade. A gente diz que não cai nenhuma folha de uma árvore, até os fios de nossos cabelos são contados, né? Aí a gente sabe que os milagres são o quê? O desejo de você ser melhor, o desejo de você fazer o bem. É isso que nós temos que fazer, né? A gente sabe que são leis da natureza, são leis que Deus criou, e a gente sabe, como aqui disse no meio dessa leitura, que Deus não ia derrogar a lei, mas se Ele quisesse, Ele derrogaria. Mas é tudo de acordo com aquilo que é necessário. Vamos dar mais uma lidinha aqui. Aos olhos do homem comum, todo fenômeno cuja causa lhe é desconhecida é considerado como sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez conhecida a sua causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, é apenas a aplicação de uma lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se reduz à medida que o da ciência se amplia. Então, a gente sabe que são leis naturais. Aí a gente vai pensar. Às vezes a gente se coloca numa atitude de pedir ao Pai determinadas coisas na vida.
Jesus nos ensinou através da oração do Pai Nosso, que nós devemos sim pedir, mas que seja feita a vontade de Deus acima de tudo. Às vezes tem situações na vida que a gente está pedindo para que Deus cure aquela pessoa da situação em que ela está. Ela está doente, ela está em fase terminal, aí a gente vai e intercede a Deus e Jesus por ela. Mas as nossas preces não ficam perdidas, porque nós sabemos que tem espíritos que recolhem as nossas preces. E de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que o Pai assim o desejar, serão atendidas. Mas nós somos muito imediatistas. Nós somos aqueles que pedimos uma coisa já e ela tem que acontecer. E a coisa não toca bem assim. Às vezes é necessário que aquela doença se instale naquela criatura, mas na realidade a cura tem que ser da alma e não do corpo. Então, quando nós pedirmos por alguém, intercedermos junto a alguém, e esse alguém não permanecer na terra, nós temos que pensar que ele já fez a sua trajetória, ele já cumpriu aquilo que ele veio, e não é o momento mais dele permanecer na terra. Então, nós temos que ter essa compreensão de que Deus faz tudo certo. Não tem nada que ele programe ou deseje ou realize que esteja fora do contexto da sua vontade. E aí a gente sabe também que essas leis aqui que eles estão falando de maravilhoso e miraculoso, o próprio magnetismo hoje nos explica que são, se você tiver fé e se aquilo for para ser obtido, aquilo vai se realizar. Então, quando nós fizermos as nossas orações, nós peçamos sempre ao Pai que seja feita a sua vontade, porque Ele sabe daquilo que necessitamos. Muitas vezes aquilo que nós achamos que é um grande mal, na realidade é um grande bem, porque vai mobilizar determinadas situações. Estava aqui me lembrando do próprio André Luiz, quando ele vai para o nosso lar, que ele se encontra com um espírito que já está numa condição já melhor, e ele fica envergonhado, porque quando ele estava na Terra, a gente sabe que pela bênção do esquecimento a gente não lembra das coisas que são necessárias, né? E quando a gente não tem assim uma religião, que a gente segue uma religião que nos mostra os verdadeiros sentidos da vida, a gente vai se perdendo na vida. E ele fica envergonhado, mas na realidade esse espírito que foi prejudicado pelo seu pai, que foi retirado os bens que ele tinha, ele acabou superando essa situação e dando um ensinamento também para os filhos, né? Porque não é só de bens materiais que a gente vive, a gente tem que conviver e ser feliz sim com aquilo que a gente tem, não desejar mais nada além daquilo que a gente tem. Aí a gente lembra também que Jesus nos ensinou a amar a Deus de todo o nosso coração, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí a gente pensa, se a gente não ama ao nosso irmão que a gente está em contato todo dia, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não conhece, a gente não... Quer dizer, a gente sabe da existência de Deus, mas a gente não conhece a sua verdadeira essência. Então a gente tem que pensar que nós estamos na Terra para evoluir, para crescer e para aprender. E vamos ler mais um pedacinho. Em todas as épocas houve homens que exploraram certos conhecimentos que possuíam em proveito da sua ambição, do seu interesse e da sua dominação, a fim de conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Aí, a gente não precisa correr atrás de poder. A gente precisa perceber qual é a nossa tarefa na Terra, como espíritos filhos de Deus, né? Aí a gente vai pensando, para que ter poder? Para que ter regalias? Se tudo aquilo que temos, tudo aquilo que nós usufruímos nesse momento, nós deixaremos aqui
nós somos só mordomos daquilo que Deus nos confia, então vamos usar sem apego, mas com responsabilidade, com educação e com aceitação daquilo que não é para ser nosso. Porque a gente costuma dizer que aquilo que tem que ser da gente, ele vem de qualquer forma, né? E vamos aqui, ele fala, esses são os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos faz com que fiquem desacreditados, eis porque diminui o número deles à medida que os homens se esclarecem. Então, através do esclarecimento, a gente vai observando a atitude daquelas pessoas que estão ao nosso entorno e a gente vai conhecer realmente aquele que está com boa intenção, aquele que é simples de coração, aquele que é cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, o que ele faz? Ele pensa nos outros antes de pensar em si mesmo, porque foi isso que Jesus nos ensinou o tempo todo, né? E o fato de realizarem o que aos olhos de certas pessoas são verdadeiros prodígios, não é, portanto, sinal de uma missão divina, visto que tais prodígios podem resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir, assim como o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Aí a gente vai pensar também nos próprios médiuns, né? A gente, quando está diante de uma mensagem, a gente precisa analisar bem e saber de que fonte que ela vem. Porque os médiuns têm os seus defeitos, as suas quedas, né? Aí a gente não pode pensar que somos, a gente costuma dizer, o último biscoito do pacote, mas que a gente está aqui sim para conviver, para ser bom, para aprender. E aí a gente tem que desenvolver mesmo essas duas asas. Enquanto o povo moralmente estiver em decadência, aí a gente vai poder reclamar do político que é corrupto, porque há várias corrupções tão pequeninas que são despercebidas aos nossos olhos. Então vamos procurar ser melhores. Vamos olhar aos outros com o mesmo olhar que Deus nos olha, de compaixão, de bondade, de amor e caminhar assim. Caminhar procurando fazer o bem, procurar fazendo a caridade verdadeira, fazer sem nenhum móvel de interesse, porque o verdadeiro cristão é aquele que pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Então, meus irmãos, que nesse momento de pandemia, em que muitas vidas estão sendo ceifadas, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, rogando que inspire os dirigentes para que eles possam tomar as atitudes necessárias. Mas não vamos entrar em picuinhas, em discussões, em julgamentos, em críticas, mas vamos sim orar por aqueles que estão nesse momento detendo o poder nas mãos, porque a gente costuma até dizer que nós temos o governo que merecemos, porque ainda somos corruptos, ainda somos vacilantes no bem, mas nós temos sim a bússola que é Jesus, que nos guia para o alto, para Deus. Então vamos fazer a nossa parte, procurando sim, através desse evangelho que é Rede Viva, através do amor de Jesus, que nos inspira em todos os momentos. E quando nós desejamos verdadeiramente que nós unimos o nosso olhar e o nosso pensamento ao Pai, rogando a Ele que Ele nos dê a coragem, que Ele nos dê a paz, que Ele nos dê a intuição para tomar atitudes sérias, atitudes que serão de benefício àqueles que estão ao nosso entorno.
E vamos pensar, Senhor. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome em louvor de todas as coisas e de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a vossa vontade santa na terra como em todo espaço sem fim. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar aos nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal provindo do interior e do exterior, pois teus são o reino, o poder, a glória, a majestade, as bênçãos, o amor e a sabedoria para todos sempre. E assim, Senhor Jesus, que nós tenhamos a nossa consciência desperta para a nossa responsabilidade, de fazermos a nossa parte, de lembrarmos das atitudes que foram necessárias para a nossa vinda ao mundo da carne, para que possamos conviver com os nossos irmãos, amando, perdoando, podendo também aliviar o sofrimento, aliviar a dor daqueles que sofrem, porque é isso que nós estamos aqui para realizar, é sermos irmãos, irmãos desse e filhos desse Pai que nos ama de amor e de bondade e que quer que a humanidade seja melhor. Se nós não fizermos a nossa parte, muito sofreremos, mas o Senhor é o nosso pastor e Ele supre todas as nossas necessidades. Tenhamos fé, tenhamos esperança, recorramos sim nos momentos de aflição ao Pai. Ergamos o nosso pensamento, recolhemos-nos a um canto isolado, sereno, e elevemos sim o nosso pensamento. Assim como Leon Denis nos ensinou que a boa mediunidade se desenvolve no silêncio, na reflexão e na prece. Sim, vamos ser fraternos, vamos olhar o nosso próximo sem julgamento, vamos fazer a nossa parte, aquilo que nos comprometemos no mundo espiritual. E assim a felicidade se fará na terra, porque todos nós estamos sim neste planeta de expiações e provas para nos redimir e nos reajustar com a lei do Pai. Façamos a nossa parte com devoção, com carinho, com alegria e que nós possamos sim passar logo por esses momentos de aflição que estão alcançando a humanidade. Façamos a nossa parte com determinação e coragem. E o Pai fará o resto. Confiemos. Confiemos de que tudo isso, sim, é uma lição para os nossos espíritos, para que nós possamos nos modificar para melhor, para o alto, para o bem e para o belo. Porque foi tudo isso que os Espíritos nos ensinaram e continuam nos ensinando. E vamos desenvolver o bem em nós, vamos praticar o bem, vamos olhar os pequeninos, vamos abençoá-los, vamos dirigi-los através do caminho de Jesus que nos leva ao Pai. E assim, profundamente agradecidos pela bondade do Pai, pelo amor do Pai, pela bondade do Pai, a gente agradece o momento do estudo e pede a Ele que nos dê todo o amparo, toda a proteção, todas as bênçãos para que passemos por essa pandemia e saiamos dela melhor. Porque esse é o objetivo dessa pandemia. Nós olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos vencermos a nós mesmos. E que a paz, a doce e serena paz do Mestre Jesus
esteja em todos os corações, na alegria plena de sermos filhos de Deus, a caminho da luz, a caminho do amor, a caminho da paz. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço fraterno para todos os companheiros. E que seja em nome de Jesus, em nome de Maria e em nome de toda essa espiritualidade amiga que nos ama, e acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece possamos encerrar o estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus.